Agora eu peço para duas pessoas nesse país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga, porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país, que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos. Então eu vou contar. Vou contar pra vocês que Nicolas Ferreira chutou o balde, pois é, e detonou com o ministro Moraes e Rodrigo Pacheco. Escute com atenção todas as palavras que ele falou, porque o Brasil ficou chocado. Agora eu peço para duas pessoas nesse país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga, porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país, que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos. E deixa uma pergunta para esse tal ministro: o que será mais que esse cara fez durante as eleições presidenciais de 2022? Porque eu acho, Van Hatten, Zanata, que estão aqui, de que eu ainda posso perguntar: o que aconteceu durante as eleições de 2022 com o ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Porque até o devido momento eu não vi ele dizer uma linha sobre as eleições da Venezuela. Pelo contrário, deixou de acompanhar e retirou as pessoas que queriam acompanhar. E para a segunda pessoa desse país chamado Brasil, que eu coloco aqui à tona, senador Rodrigo Pacheco, é chegada a hora do senhor se redimir com Minas Gerais, que se elegeu, de se redimir com o nosso país e fazer justiça. O senhor, que é todo pomposo para poder falar sobre direito, faça o direito e a Constituição do nosso país valer agora. Porque, afinal de contas, um juiz que extrapola as 4 linhas da Constituição, um juiz que declaradamente deixa claro que ele mesmo poderia até mesmo fazer os relatórios, caso fosse necessário, e que os seus próprios assessores admitem em mensagens, em áudios, de que eles precisavam fazer todo esse trabalho sujo sem estar na conta do STF. Ou seja, vamos maquiar tudo aqui para, se caso der ruim, isso fique parecendo que nós fizemos o rito normal, ordinário, democrático. Ou seja, senhores, a defesa da democracia, o rito processual, a legítima defesa, literalmente foi para o ralo. Então, não me espanta de que a esquerda esteja calada, não esteja comentando, mas eu dou um aviso: aqueles que são amantes de ditadores, logo mais serão vítimas dela. Então, aqui, mais uma vez, não vim aqui para poder bater dedo, não vim aqui para poder falar o que as pessoas querem ouvir, eu vim aqui para poder dizer a verdade. E a verdade é só uma: de que o STF precisa tomar decisões contra o ministro Alexandre de Moraes e serem homens corajosos, retos de caráter, porque é isso que o nosso país precisa. Ministro Alexandre de Moraes, seu covarde, pede para sair dessa cadeira, porque ninguém te colocou aí, a não ser o sistema. E você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia, porque aqui sim estão os devidos legitimadores do povo, e nós vamos pedir você fora dessa cadeira. Povo abençoado do Brasil, a questão é gravíssima e seríssima. Eu vou usar aqui um ditado popular: a casa do ditador desgraçado da toga, Alexandre de Moraes, caiu. As denúncias gravíssimas da Folha de São Paulo, minha gente, é coisa muito séria, são mais de 6 megabytes. Mais de 6 megabytes de mensagens e arquivos trocados por WhatsApp entre os principais assessores de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e quando ele era presidente do TSE. Eu venho há mais de 2 anos denunciando esse ditador desgraçado. Ele rasga sucessivamente a Constituição, ele preside inquéritos imorais e ilegais, dá abrangência a seus inquéritos para poder perseguir seus opositores, prende gente do povo, prende deputado, gente foragida para não ser presa. Sabe por que ele faz isso? Porque todo ditador pensa que está acima da lei. Eles se julgam que eles são intocáveis. Por isso que eles cometem as maiores ilegalidades, aberrações e injustiças. Mas chega. Minha gente, não adianta, Alexandre de Moraes, você dá notinha, manda nota para a imprensa para justificar
as suas aberrações, não, tudo foi feito dentro da legalidade e a PGR sabe, é mesmo, é muito áudio e não foi distribuído quase nada. Para poder derrubar a tua tese mentirosa, olha um dos áudios do seu principal assessor, que é um juiz aí no Supremo Tribunal Federal. Ele sugere em áudios estratégia para evitar uso descarado do TSE. Um outro assessor em áudio diz assim, olha, se não fizer o que ele quer, quando ele cisma, é uma tragédia. Tem que fazer o que ele quer. Um pouquinho só da denúncia da Folha. Tem muito mais coisa que vai vir à tona. Ele usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. O gabinete de Alexandre de Moraes ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito da fake news. Isso é uma vergonha. Agora, olha a lama e a imoralidade que esse cara chegou. Ele usa um setor do TSE que combate a desinformação, que passou a ser um braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha, é um absurdo. E aqui vai a minha pergunta. Senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e demais senadores, os senhores não vão abrir um processo de impeachment contra esse cara? Se vocês não fizerem isso, vocês estão definitivamente desmoralizados e não são dignos de representar o povo no Senado. Pergunto também, os outros ministros do STF vão se calar? Vão concordar com esses crimes de Alexandre de Moraes? Vão cair nessa nota vergonhosa e bandida e cretina que quer enganar o povo brasileiro? Os senhores vão se calar? Sabe qual é o resultado? Os senhores estarão definitivamente desmoralizados. E a Suprema Corte Brasileira, que tem que ser exemplo de justiça, jogada na lata do lixo. Isso é uma vergonha, é um absurdo. Tem que dar um basta em Alexandre de Moraes. Ele tem que sofrer um impeachment e ser preso pelos seus crimes, porque na mão dele tem sangue de gente inocente que morreu presa de forma ilegal. Isso é uma vergonha. É uma afronta ao povo brasileiro, uma afronta ao Estado Democrático de Direito, uma afronta às instituições desse país. Impeachment e cadeia já para esse ditador desgraçado Alexandre de Moraes. Quer dizer, então, de que ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo financiado com dinheiro público para poder perseguir seus opositores. É isso mesmo. Não é só a careca do Alexandre de Moraes que está à vista agora, não. O rei está nu. Literalmente, tudo o que ele acusava os seus opositores, ele está fazendo, e está comprovado agora pelos 6 gigas de documentos que está em posse do jornalista Green Greenwald, na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar, que saiu áudios, mensagens do grupo que seria o grupo de monitoramento de fake news que o ministro Alexandre de Moraes teria criado, e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcelo Von Hatten, um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, dizendo, vocês querem que eu faça o relatório? Porque, segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso, aí ele mesmo quer fazer as coisas. Ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas, de que o ministro Alexandre de Moraes, ele não somente denuncia, como ele investiga e ele também acusa. Senhores, em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou, duas opções, renunciaria por vergonha, ou senão ele sofreria impeachment do Congresso Nacional, porque afinal de contas, por questões, digamos, similares, se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação. Se isso acontece com o Dallagnol, é motivo dele perder o seu mandato. Se isso acontece com o delegado Ramagem, com Carlos Bolsonaro, ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia. E eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet, pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade, de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem, ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes, a partir da data de hoje, mais do que nunca, precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita, bolsonaristas, do dia 8 de janeiro, com relação à anistia. Afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios. Ele basicamente dizia que existia uma inteligência que recebia denúncias e a partir dessas denúncias
o relatório dele ia lá e multava, expedia prisão, né, para as pessoas que são opositores a ele. Só que essas denúncias, como mostram os prints, eram feitas por ele mesmo. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer cidadão que está atento à nossa liberdade, ao processo democrático no Brasil, está indignado com isso agora. É impressionante de que, se isso fosse um vazamento de documentos, por exemplo, de um ministro indicado pelo Bolsonaro, a mídia estava ovulando agora nesse momento. Os deputados dizem que eles estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia. Só lembrar que a Lava Jato não prendeu um único inocente. Nenhum. O Alexandre de Moraes só prendeu inocentes. Esse é o ponto. Olha, essa é a diferença. Agora, tem o seguinte: o Alexandre de Moraes tem agido como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Os demais ministros não ousam fazer um reparo. De vez em quando um deles faz. O Fux, por exemplo, fez um bom pronunciamento há pouco tempo. Agora, eles não, a imensa maioria não fez sequer um reparo ao comportamento do Alexandre de Moraes. Eles têm a chance agora de resolver esta parada, também com medidas internas. Ou eles não acham que nada de grave nisso aí? Eles acham que é normal haver esse tipo de conversa? Que estão começando a aparecer as conversas. Eles acham normal? Eles vão acompanhar em silêncio o prosseguimento da série? Eu quero saber o que pensa o presidente do Supremo a respeito disso. Eu quero saber, pensa o Gilmar Mendes sobre isso, é o decano. Eu espero a quebra do silêncio dos dois. A quebra do silêncio dos dois, pelo menos. E dos mudinhos do Bolsonaro nem se fale. Esses deviam estar falando há muito tempo. Vamos ver se recuperam a voz agora. A repercussão aqui foi de euforia na oposição, porque tudo que nós já sabíamos está sendo confirmado. Confirmado que nunca houve devido processo, nunca houve uma utilização da lei e da Constituição de acordo com o que se espera de magistrados. O que nós estamos vendo nessas conversas são trocas de mensagens entre pessoas que jamais poderiam, ao mesmo tempo, fazer acusação, investigação e julgamento, e o Alexandre de Moraes vai pagar por esses seus crimes. Aqui na Câmara dos Deputados, a oposição já está mobilizada para pedir novamente a instalação da CPI do abuso de autoridade. Me parece que não há momento mais oportuno para isso, apesar de tantas outras vezes nós termos dito mesmo, mas desta vez não há argumento mais para que ela não ande, quando até mesmo a Folha de São Paulo, matéria tão detalhada com os abusos de autoridade, com os crimes cometidos por Alexandre de Moraes. Na verdade, que ele realmente é um criminoso. Como é que está o clima no Senado especificamente, já que pode haver um processo de impeachment? Cabe ao Senado deliberar sobre isso. Claro, eu não estive no Senado ainda, mas eu estou em contato com o senador Girão, que hoje de manhã disse já que teria uma peça de impeachment para protocolar amanhã contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu imagino que agora ele vai atualizá-la com esse caso escabroso e espero que o senador Rodrigo Pacheco, que preside amanhã uma sessão no Congresso Nacional, se manifeste o quanto antes, porque é a Casa da República que é responsável pelo impeachment do ministro Supremo e o Senado precisa agir. Aliás, parabéns, Augusto Nunes, o que você tem feito aí, cobrado realmente dos senadores, é fundamental, além de cobrar os outros ministros do STF. Em relação a que é um absurdo dizer que só se cumpriu ordens, da mesma forma, os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, ao não se pronunciarem, me refiro a todos os outros 10, estão... Nicolas não é um deputado de mandar recado. Ele mesmo fala tudo o que ele tem para falar. Tendo cúmplices desses crimes que estão acontecendo a olhos vistos por parte do ministro Alexandre de Moraes. Se tivesse um único ministro, um ministro do STF, que se dignasse a falar contra o que está acontecendo por parte de Alexandre de Moraes, certamente não teríamos chegado tão longe. Esse tema é muito propício, necessário e, quem sabe, de uma importância acima do que nós possamos imaginar. Quem sabe, alguns anos atrás, nós, na nossa faixa etária, nunca pensaríamos em que a segurança privada
iria acontecer ou que ela viria com a crescente violência que o Brasil foi experimentando ao longo das irresponsabilidades com as polícias, tanto civil quanto militar, com a própria Polícia Federal. Me lembro que num governo Lula, a Polícia Federal ficou, acho que quase um ano, em greve, e no final de tudo isso era o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, e a Polícia Federal, no final dessa greve, não levou nada das suas reivindicações. O que nós temos é um sucateamento dos sacerdotes da segurança pública, que é a polícia no Brasil. Nunca foi tão necessário a presença da segurança privada no Brasil hoje. Raros são os estados onde os governos, os governadores, têm zelado pelas suas polícias e têm botado a cara de frente para defendê-los. Porque, na verdade, o policial hoje que faz segurança, ele se tornou marginal. Porque o marginal que ele prende é solto na audiência de custódia, num país de injustiças, onde o democrata virou antidemocrático. A justiça é injustiça, onde uma casa só manda nas outras. A Suprema Corte desse país ajoelha essa casa. Teve até aí Flávio Dino dando um prazo, né, para que o presidente dessa casa e a outra casa, suspendendo emendas. Olha aí o homem, olha aí o discípulo de Lênin, que foi tão cortejado nessa casa, diz que o Centrão agora vai agravar, mas o Centrão votou nele, o Supremo com tanta alegria, um homem de profundo conhecimento. Olha aí, e quem pediu? O PGR, que foi sabatinado também no mesmo dia que ele, um grande homem. Vocês merecem, mas eu não engulo isso não, Então, vivendo dias em que o ministro da Justiça, aliás, esse hoje que eu acabei de citar, o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, dizia que nós precisamos humanizar os pequenos crimes. Mais do que é necessário, senador Pacheco, hoje é a segurança privada. Nós não temos efetivo. Então é o seguinte, pequenos crimes é o quê? É o sujeito que roubou uma televisão dentro da sua casa, você está pagando em 10 vezes, 20 vezes, ele levou um crime pequeno. Você não pode nem reclamar. A polícia não tem efetivo para ir buscar. A segurança privada hoje faz-se mais que necessário. Onde creches não têm segurança, não é efetivo de polícia. Nenhum governador, quase todos, tem a disposição de Jorginho, lá em Santa Catarina, de recrutar os aposentados da polícia. E hoje, quem tem filhos na escola, não estou falando de rico nem classe média não, todo e qualquer cidadão hoje tem uma lojinha, ele depende da segurança privada. E eu quero aqui hipotecar o meu apoio, o meu voto, porque vivo num país onde há um desmando, onde quem manda é o Comando Vermelho. Vive num país onde o PCC faz parte do sistema que governa o país, do espectro que governa o país. O PCC e o PCC é o crime organizado. Comando Vermelho, que são cortejados pelo ministro. Um país onde a segurança pública não existe. Veja, nós nunca vimos alguém fugir de presídio de segurança máxima. Há quantos anos Fernandinho Beiramar está preso? Há quantos anos Marcola está preso? Mas só foi assumir o ministro que, nesse lugar aí onde está o senador Pacheco, chamado Lewandowski, rasgou a Constituição, cuspiu na cara dos senadores, cortou o meu microfone, quem estava falando era eu, para poder dar direitos políticos a Dilma. Quando se cospe na Constituição, o cidadão brasileiro não tem o mínimo de segurança. Quem sabe nós não necessitássemos da segurança privada, se as autoridades desse país, realmente justiça fosse justiça, democracia fosse democracia. Mas hoje falar em democracia, você é antidemocrático. E agora está um zum aí sobre o ministro Alexandre de Moraes ter usado o TSE para investigar bolsonaristas. Está nos jornais. E aí eu pergunto, esse homem não vai ser convocado nem para se explicar? Porque se dos três poderes, senhores que me ouvem, o Brasil que me ouvem, dos três poderes existentes na nação, o que mais tem poder é o Senado. Por quê? Esse homem não é convocado nem para dizer se errou, se acertou, se isso foi uma bobagem e não foi ele. Vai culpar alguém ou não, como Lula, né? Alguém que já morreu, para assumir. Ou nós vamos impeachment ele? É a pergunta que eu faço. Mas uma Suprema Corte,
Quando você anda na rua, eu não tenho andado em função da minha cirurgia, mas vejo nas redes sociais como essa casa é cobrada, como o Senado é cobrado por ser omisso. Omisso. Eu gostaria de dizer, senador Laércio, que eu vou voltar a falar hoje ainda, mas só para dizer àqueles que fazem a segurança privada nesse país, que necessário se faz mais que nunca, senadora Damares, senador Flávio Bolsonaro, a presença da segurança privada para aqueles que podem e os prefeitos possam lançar mão disso além da guarda municipal, pelo menos para fazer a guarda das nossas crianças. Nós estamos vivendo calamidade pública na segurança, onde o bandido é coroado e glamorizado e o cidadão. E esse foi o vídeo de hoje. Ajude a este canal a crescer. Se inscreva aqui nesse canal. Curte bastante, comenta sobre esse vídeo que você acabou de assistir, compartilha com os amigos e vamos fazer com que o canal Conta Tudo Ju cresça novamente com a ajuda dos patriotas, com a sua ajuda e também com a melhor notícia que venho trazer para vocês.